Juju, e você na área a gente já te conhece cantando lírico com metal e tudo, mas agora essa parte lírica de ópera mesmo, né? Como é que foi aí essa tua entrada nessa parte? É interessante porque, logicamente, assim, eu conheci o metal sinfônico na adolescência, né? Mas esse meu amor, esse meu interesse pela ópera e pelo canto lírico vem da infância mesmo, porque o meu pai, ele sempre gostou de ópera, sempre gostou de música de concerto, tinha uma coleção enorme de vinil, de videolaser, de VHS, com várias óperas de todas as escolas, assim, que você possa imaginar, classicismo, romantismo, modernismo, e justamente nos meus primeiros anos de vida, como ele gostava muito de assistir, de colocar para tocar, eu fui desenvolvendo essa sensibilidade e o meu ouvido para o que ele estava assistindo ou escutando. Então, desde criança, eu lembro que com 3, 4 anos de idade, eu brincava de ópera com o papai e com meu irmão, a partir do que a gente assistia, né? E desde criança, tanto eu como o meu irmão, a gente já conseguia identificar e dizer quais eram os instrumentos musicais que a gente estava treinando o ouvido para identificar o som deles. A gente conseguia reconhecer as óperas e também a gente já estava formando um repertório, porque cada um tinha as suas preferidas, né? Uhum. E desde criança, como a gente... Nessas brincadeiras a gente poderia dizer que estava brincando de teatrinho, né? Uhum. Mas a gente estava brincando de imitar as óperas que a gente assistia. Não só as óperas, como também outra coisa que influenciou muito a gente foi o filme Amadeus, né? Que conta a questão do conflito de Mozart com Salieri. E também um filme, uma adaptação para filme com músicas da ópera, né? Que no caso foi do João e Maria. Foi basicamente o que a gente fez. Fizeram uma adaptação para filme nos anos 80, usando as áreas de ópera do João e Maria, só que para o inglês, né? E no caso a gente foi... a nossa VHS era em português. Uhum. Então, nessas brincadeiras na infância, que eu brincava de ser a princesa Turandot, ou de ser uma valquíria, isso foi nutrindo em mim o sentimento de, quando eu crescer, eu quero ser cantora. Porque quando eu era criança, cantora de ópera para mim fazia tudo. Era teatro e ópera. Sim. Apesar de na infância eu nunca ter participado de nenhum grupo de teatro, nem ter tido, acho que só mesmo aquelas pequenas apresentações de colégio, né? Mas aí na adolescência foi quando eu desenvolvi o gosto realmente assim para querer cantar e estudar. Porque foi quando eu conheci o metal sinfônico. Uhum. Aí o peso do metal com a sonoridade do canto lírico, aquilo ali me deu um estalo que foi, caramba, isso daqui é a perfeição. São duas coisas que eu gosto numa coisa só. Então eu quero aprender a cantar. Mas como professor de canto, conservatório, para estudar canto era tudo muito caro, eu fui pro mesmo caminho que o Léo. Bandinha de colégio, formei a bandinha de colégio e com 14, 15 anos de idade foi quando eu comecei a desenvolver essa experiência de cantar com banda. Na época, não era repertório erudito, né? Na época era de metal sinfônico, que era o mais próximo que eu tinha, só que eu imitava aquilo que eu ouvia, tanto das cantoras de ópera quanto das cantoras de metal. Porque eu não tinha esse estudo com realmente um profissional. O que eu fazia, eu acredito que muitos de nós que também não tivemos a oportunidade de estudar desde cedo, era, né? O Daniel tá falando aqui, estudar ainda é caro. Então nessa época era o que eu tinha. A minha brincadeira de infância passou para outro nível, que foi brincar de fazer música com outros coleguinhas, com banda do colégio. Até que... Na 8ª série, eu entrei para o grupo de teatro do colégio e eu não sei dizer se foi pro desespero dos meus pais, não sei dizer. Mas não tinha outra escapatória, gente. Foi só entrar para o grupo de teatro do colégio que eu disse, que eu escolhi. Eu vou me formar em teatro.
não sabia nem o que é que ia fazer de faculdade ainda, mas foi só entrar pro grupo de teatro do colégio. Um beijo pro meu professor Renato Severo, que ele foi o culpado, ele sabe que é o culpado até hoje. Foi meu professor de teatro no colégio por acho que uns 3 anos. E logo no primeiro semestre, fazendo teatro no colégio com ele, eu resolvi, vou fazer faculdade de teatro. Aí, quando eu terminei, né, o ensino médio, eu podia escolher entre fazer música no IFCE, na época ainda era o Cefet, ou licenciatura em teatro. Como eu não sabia estudar nenhum instrumento, e a única coisa que eu queria estudar era o canto, e eu vi que não tinha... a faculdade, o curso não era voltado para o canto, era para você se formar em um instrumento musical. Aí eu não, vou realmente escolher o teatro, porque no teatro pelo menos eu posso fazer o que eu gosto, que é atuar, e participar de teatro musical, que é cantar. E foi só quando eu entrei na faculdade de teatro que eu me tornei bolsista. No primeiro ano da faculdade, que eu, com o dinheiro da bolsa, fui atrás de estudar canto, né? Foi quando eu pude pagar aulas particulares de canto, com foco em canto lírico, que era aquilo que eu desde sempre queria estudar, né? Tanto para o rock quanto para o poder cantar finalmente um repertório de áreas de ópera, que era o que eu gostava de ouvir. E depois disso, eu fui tendo a sorte de conhecendo outras pessoas. A Kate é um exemplo que eu conheci em 2009, também nutre essa mesma paixão que eu, tanto pelo rock quanto pelo canto lírico. E a gente foi podendo conhecer outras pessoas e participando de tudo o que a gente pudesse. Seja de grupo de coral, seja com banda, até chegar na OSUFSE, que é a Orquestra Sinfônica da UFC. A Kate me mandou um link em 2023, dizendo que era um link do Instagram, era um formulário que a orquestra estava abrindo seleção, audição para cantores que quisessem participar do concerto de rock. E essa foi a minha primeira experiência, né? O meu primeiro contato com a OSUFSE. Inclusive conheci o Léo nesse primeiro concerto que eu fiz em julho de 2023 com a OSUFSE, que foi o Rock Sinfônico. E nesse mesmo ano, em 2023, nós montamos outro concerto com a OSUFSE, que foi quando eu conheci o Daniel Sombra, que foi o concerto Uma Noite de Mozart. Já era assim o prelúdio do que viria a ser o Bastião e a Bastiana. Então, quando eu conheci o Daniel Sombra, ele, não só para mim, mas para outras pessoas, assim como para o Léo, ele fez um convite em particular para a gente ter aulas de canto lírico com ele. E a partir dessa turma que ele fez, né, de pessoas interessadas em estudar canto lírico com ele, totalmente de graça, gente. É um conhecimento que ele quis transmitir, e justamente com a intenção de outras pessoas se desenvolverem, para a gente poder movimentar essa cena de música de concerto aqui, essa cena dos cantores líricos de Fortaleza. E por conta desse pequeno grupo de alunos do Daniel Sombra, a gente acabou montando o que hoje é o coletivo Trupicantes. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.